Estamos de volta com Ver Mais, direto dos estúdios da NDTV Record TV Criciúma para todo o sul do estado de Santa Catarina. Atenção que daqui a pouco tem o risoto de pinhão com linguiça calabresa, hein? Deixamos para o final, pega tudo para anotar, não vai esquecer. Gente, agora no programa, nós vamos falar de tecnologia. Quando eu falo o termo inteligência artificial, o que você pensa em casa? Uma máquina inteligente? Um robô que desempenha tarefas humanas? O filme O Jogo da Imitação retratou o nascimento da ideia de uma máquina que pensa, feito pelo matemático e criptógrafo Alan Turing em 1950. Eu assisti esse filme, recomendo, é maravilhoso. Desde então, a tecnologia avançou muito. Hoje, por exemplo, o chat GPT está na vanguarda do que temos em algoritmo baseado em inteligência artificial. Gisele, está falando grego, não entendi nada. Mas é justamente por isso que eu trago esses assuntos para você aí de casa, fica antenado. Precisamos cada vez mais entender este assunto. Por isso eu chamei o analista sênior de segurança da informação, William Jefferson Meurer. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gê. É um prazer enorme estar aqui no programa Ver Mais. O prazer é meu. Primeiro eu acertei o sobrenome, é Meurer ou Meurer? É Meurer. Meurer. Alemão é um pouco difícil de pronunciar. Não gosto de errar, então Meurer, tá desculpa. William, primeiro explica pra gente o conceito de inteligência artificial, que é chamado, gente, de IA. E como é que ela está inserida no nosso cotidiano? Bom, a inteligência artificial, ela está dentro da área da computação, né? Tá. E onde tem vários projetos em desenvolvimento de sistemas para tentar imitar a inteligência, geralmente que humana, a gente faz, né? Isso. Nossa percepção, o nosso raciocínio, né? Capacidade de resolver problemas, tomada de decisões, tudo de forma autônoma, né? Sim, de forma autônoma. Isso que é o que diferencia de uma máquina, de uma calculadora, por exemplo. Exatamente, isso. E tá assim, já está inserido no nosso dia a dia, né? A gente pode citar aí, por exemplo, o reconhecimento facial que a gente usa aí nos nossos dispositivos móveis. Sim, aquelas câmeras de segurança que reconhecem já o rosto das pessoas. Já identifica a pessoa pelo rosto, né? Reconhecimento de voz. A gente pode também citar aí no comércio eletrônico, né, como a gente pesquisa algum produto, por exemplo, ou compra, né, já pelo comportamento, a inteligência artificial sabe o que a gente está procurando e direciona, né, algum produto. Plataforma de streaming também, né? Sim, a plataforma... mas tudo, a gente ficaria horas dando exemplo hoje, né, William? Está em todas porque as áreas. pessoas ficam muito surpresas, por exemplo, com relação a isso, né? Assim, o pessoal sempre fala, tossiu do lado do celular... Quer dizer, já vai aparecer um monte de propaganda de remédio. Exatamente. Isso é inteligência artificial. Isso. E assim, então já vou pular para uma pergunta que eu tinha botado para depois. Depois eu quero falar sobre o chat GPT. Mas, por exemplo, eu tenho a sensação às vezes que eu estou sendo espionada pelo meu celular, né? Sim. É isso mesmo? Tem a ver com a inteligência artificial? Tem a ver também. Assim, todos os aplicativos que a gente baixa, o ideal é a gente ler, né, a documentação, o termo. Tá, que ninguém lê. Então tem que ler, a gente começa por aí. Então ali é possível sim ter alguma captura, né, tipo, do que a gente está procurando, né? Então porque assim, tem vários ícones no celular que o pessoal não vê, de segurança, né? Sim. Que proíbe isso, aquilo, outro. Tem a questão da Lei de Proteção Geral de Dados, o termo de consentimento quando tu baixa um aplicativo. Eles pedem permissão, gente. Você já viu em casa permissão para tudo? Até para fazer ligação. Como assim? Vai fazer ligação do meu celular? Não, né? Não, dá não. O que precisa do aplicativo você aceita, né? Isso mesmo. Mas geralmente as pessoas não leem, né? Mas não leem. Tá ali no termo. Porque também, William, eu acho que falta a questão da maturidade virtual. Porque a gente vem de choques de gerações, né? Os mais novos sabem. Sim. Os mais velhos não precisam aprender. E não tem ninguém que ensine. Nós aqui do Ver Mais estamos levantando isso para informar as pessoas. Sempre lê o que está pedindo ali, né? Exatamente. Às vezes tem aplicativos que não faz sentido ativar uma câmera ou o áudio, né? Mas está ali no termo. E às vezes acaba tendo que aceitar, né? Bom, vamos lá. Falamos de inteligência artificial, como é que está no nosso dia a dia. Agora eu vou voltar à questão da polêmica. Por que há tanta discussão em torno do chat GPT? Né? Se você não ouviu falar, vai ouvir. Então, primeiro explica o que é esse chat. Então, o ChatGPT, ele é uma ferramenta que faz uso da inteligência artificial, né? Vamos explicar assim, é um robô, para todos que entendem melhor, né? Um robô que a gente pode interagir com ele em forma de texto,
né? Solicitando, fazendo perguntas ou até pedindo para realizar algumas tarefas. Tipo assim, escreva uma redação. Exatamente. Uma redação de, enfim, dá a quantidade de linhas, tal, e o tema. Por exemplo, estou pesquisando um determinado assunto, uma matéria jornalística, por exemplo. Tá. Eu quero que, ChatGPT, eu quero que você faça uma matéria jornalística de tal assunto e me resuma isso em 2 parágrafos e me destaque os pontos principais. Tá, aí faz. Ele vai te trazer. Nossa. É uma ferramenta muito interessante mesmo. É hoje, digamos assim, uma das ferramentas de inteligência artificial mais poderosas, digamos assim? É assim, uma grande descoberta aí, recente, né? Eu acho que vai ter bastante impacto aí a partir de agora, assim, vai ter bastante impacto, né? Sim. Te preocupa, assim? Por que tu acha que tem tanta discussão? Justamente porque há um conflito aí? Assim como toda tecnologia, quando surge, né, vem os mesmos comentários, as mesmas preocupações. Você que já atua faz tempo na área, né, Eu William? vejo assim que a ferramenta vem para auxiliar a gente, né? Por exemplo, ali do texto que eu falei, a gente precisa ter um olhar crítico humano para ver se aquilo ali faz sentido ou não. Claro. Como a ferramenta, essa ferramenta no ChatGPT, ela aprendeu, porque a inteligência artificial ela tem que aprender, assim como nós também temos que aprender, né? Temos que aprender. Eles aprendem. E é em forma de texto, uma enorme quantidade de texto que essa ferramenta aprendeu, né? Em livros e coisas disponíveis na internet e onde que ela dá essas respostas, né? E às vezes pega como não é só de uma fonte, ela não traz a referência, pega um pouco de um lado, um pouco do outro, e às vezes a gente tem que revisar, né, para ver se realmente aquilo que ela está trazendo faz sentido. William, recentemente o pioneiro da inteligência artificial, um dos padrinhos, saiu do Google para alertar, para ele justamente poder alertar sobre os perigos da inteligência artificial, né? E o Elon Musk também, né, um grande empresário, disse que tem medo da inteligência artificial e que o planeta estaria em perigo. Nós devemos nos preocupar? Eu acredito que não. Assim, vai ter bastante discussão, né, a respeito do uso dessas ferramentas, assim, mas a preocupação, a gente tem que se adaptar com a tecnologia, né? Sim. Porque senão a gente fica obsoleto, enfim. Corre o risco de perder emprego, a gente não acompanha a tecnologia. Sempre ouve. Sempre quando vê algo novo, a gente sempre ouve o mesmo discurso, Mas né? claro que cuidados a gente sempre tem que ter, né? Sim. As ferramentas, assim como a gente pode usar para o bem, vamos dizer assim, vai ter alguém que vai usar vai querer usar para o mal, né, esse é o problema. Me pegou um negocinho que você falou ali na questão do aprender, né? Será que um dia as máquinas, né, vão aprender a se virar sozinha, a se conectar sozinha, e daqui a pouco a gente vai ter uma revolução das máquinas ao estilo hollywoodiana? Os filmes assim de ficção científica, assim, que os robôs dominam o planeta? Mas talvez em um futuro muito distante talvez aconteça, mas eu vejo assim que é difícil uma ferramenta de inteligência artificial ter consciência própria, ter vontade própria. Pois né? nesse sentido da minha pergunta. Tem coisas assim que eu vejo ainda que no meu ponto de vista assim, não é computável. Né? Por exemplo, como é que vai fazer uma máquina ter empatia, né? Ou sentir um amor verdadeiro? Se você interagir com o ChatGPT, ele vai dizer que te ama, mas é texto, né? Não é aquele sentimento real, né? Hein, William? Será que o chat não me ama? Quem sabe? Não, mas eu entendi, claro, eu levantei justamente para dar um tom mais leve na conversa e a gente precisa falar, gente. Porque assim, nós estamos aí, tem muitas discussões referentes ao assunto, né, William? Sim. Questão do algoritmos, como sair de bolhas. Eu acho que as pessoas estão num comportamento hoje imaturo diante de todas essas novidades, né? Sim. E redes sociais, enfim. Eu acho que por isso que eu te trouxe aqui justamente para falar, né? É algo que é muito benéfico na sua avaliação. É benéfico. Acho que não volta mais atrás, né? A gente tem que agora acostumar com essa tecnologia. Obviamente vai impactar a sociedade como um todo, por exemplo, a área vai ter leis para regulamentar, né? Vai ter discussões, né, na área da educação, vai ter uma série de coisas aí que vão acontecer, né? Claro, com certeza a gente já vê discussões, mas tudo ainda muito no início, né? Eu acho que a gente ainda precisa aprender muito para estar discutindo certas situações, na minha avaliação, evidentemente. Mas eu acho que é o caminho. Eu também vejo como você, acho que vejo os jovens podem procurar essas profissões também, né? Para estar dentro dessa nova realidade. William, passou muito rápido. É verdade, Acabou a nossa entrevista. William Jefferson Molder. Falei certo agora? Falou certo. Ele que é analista sênior de segurança da informação. Volta sempre para deixar a nossa audiência sempre bem informada? Fico disponível. A hora que precisar é só chamar. Com certeza. Que